Amém? Vamos falar hoje sobre o reino de Deus. A sabedoria e inteligência para adquirirmos o reino de Deus. Vamos fazer uso da palavra de Deus que está no livro do profeta Oséias, capítulo 4, uma palavra bem conhecida da igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa foi uma palavra direcionada ao povo de Israel. E o Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento. Algo que nós precisamos buscar nesses dias é entendimento, é conhecimento. E vamos falar sobre o reino de Deus. E sempre que nós vamos falar do reino de Deus, nós precisamos olhar o natural para podermos compreender o espiritual. E a Bíblia nos fala de vários homens que foram levantados a ser reis, e alguns começaram muito bem, e a grande maioria terminou muito mal. Algo que eu sempre aprendi na minha vida: o importante não é como você começa, mas como você termina. Algumas pessoas começam muito bem, o povo de Israel principalmente, um povo que começou muito bem, mas depois foi se desviando. E Deus traz a eles uma contenda e diz: olha, só tem crime, só mentira, só falsidade. E se nós olharmos para a terra hoje, nós vamos encontrar o mesmo retrato do que Deus estava falando nesses dias, estará falando conosco hoje. A Bíblia nos fala de dois reis, dois homens que foram referencial. Os dois começaram a reinar muito jovem ainda. Um deles é o rei Salomão. E ele atingiu um nível de tamanha prosperidade, que até hoje se usa ele como referência para a prosperidade. Mas qual foi o término do rei Salomão? Ele confiou na habilidade que ele possuía de fazer alianças. E essas alianças que ele fez vieram trazer amargura aos seus últimos dias. Vieram trazer tristeza. Então ele confiava no seu poder em fazer alianças. Outro rei que nos chama a atenção é o rei Josias. Começou a governar com 8 anos. E confiou tanto no seu poderio bélico, nos seus homens de guerra, na sua capacidade de guerra. Ele foi um homem que inventou armas.
Ele foi um homem que cresceu muito no seu reinado. E ele governava Judá, e ele um dia fica sabendo que o rei do Egito, o rei Neco, iria passar por lá e teria uma guerra com a Síria. E ele, inconformado com aquilo, ele começa a preparar os seus homens para a guerra. E o rei do Egito dá uma ordem para ele, uma mensagem dizendo: olha, eu não tenho nada com você. E Deus já me falou que você não iria intervir, que eu poderia passar e que você não iria me paralisar. O próprio rei do Egito tinha medo dele. Mas tem coisas que nós fazemos que Deus não mandou nós fazermos. E se Deus não nos ordenou para fazermos, Deus não está nesse negócio. Deus pode não estar juntamente conosco. E aquele rei, o rei Josias, ele então, cheio de vaidades, ele se disfarça como um soldado qualquer e ele vai enfrentar a guerra, que não era dele. Uma guerra desnecessária. E ali ele é atingido e é levado novamente para a sua terra, e ali ele vem falecer. Ali ele perdeu. Tudo aquilo que ele tinha construído, perdeu na sua arrogância. Começaram a andar na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. A palavra diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E nós não podemos ter uma vida de sofrimento se nós temos tanto para conhecer de Deus. Se nós humildemente pedimos para que Deus fale conosco, para que Deus nos direcione, para que Deus nos dê sabedoria, nós não precisaremos amargar como esses dois reis amargaram. E nós fomos chamados para reinar. A igreja, nós somos chamados a reinar. Jesus nos ensina que devemos trazer o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Como vamos buscar o reino de Deus? Onde encontrar o reino de Deus? E Jesus, ele falava muito por parábolas. Ele fala, ensina, ensinou muito, deixou direcionamento através das suas parábolas. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é algo que vem automaticamente. O reino de Deus é algo que nós buscamos. Por isso que Jesus diz: buscai o reino de Deus. Em outra parábola, Jesus diz assim: o reino é semelhante a uma pérola de grande preço, que um homem encontrando, ele vende tudo quanto ele possui para adquirir aquela pérola. O reino é o governo de Deus dentro de nós. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos pedindo para que Deus governe dentro de nós, para que Deus venha estabelecer dentro de nós o seu reino. Mateus capítulo 13, versículo 45 diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. É o homem negociante, é um homem que vai procurar, é um homem que quer o melhor. Então o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido dentro de nós. Quando Deus governa, temos paz, temos gozo,
temos justiça, somos dirigidos pelo Espírito Santo. Há uma terra ou um território que precisa ser conquistado. E qual é esse território? Essa terra que precisa ser conquistada? É a nossa alma. O maior inimigo que nós temos, se ela não for domada. Por isso Davi, ele ministrava para a sua alma: se aquieta, ó minha alma, se aquieta. Às vezes a nossa alma, ela grita demais. Salomão e Josias são exemplos de dois grandes conquistadores que se perderam na sua alma. Os dois perderam tudo o que tinha conquistado. Onde eles perderam? Na sua alma. Onde o rei Josias se perdeu? Era uma guerra que ele não precisaria entrar. Era uma guerra que o próprio adversário diz: olha, eu não tenho nada com você. Nós não precisamos guerrear essa guerra. Eu não quero guerrear com você. Mas ele, com a sua alma, ele se disfarça. E ele não vai como rei na frente, mas ele vai como um soldado. E ali ele é ferido e sangra até chegar na sua terra e não ter mais vida. O rei Salomão, um rei que teve tantas conquistas, tantas alianças, riquezas incontáveis, mas a sua alma fez-se perder. A vaidade, as mulheres, negociatas. A alma é o nosso inimigo. Se nós não aprendemos a conquistar esse território, se nós não aprendemos a buscar o reino de Deus, é buscar o reino de Deus, ele não vai vir por acaso sobre nós. Por isso é algo que Jesus apresenta como algo muito precioso. Venda tudo o que você tem para conquistar isso. Há um povo sofrendo. O povo, apesar de ser povo de Deus, é um povo que sofre. E sofre por quê? Porque não tem conhecimento. Sofre porque não sabe lidar com a alma. Não aprendeu a lidar com a alma. E não busca o reino de Deus. Se há um reino, há um rei. E quando há um rei, eu preciso me submeter a esse rei. Eu sou chamado a fazer parte do reino. Eu sou chamado a governar com esse rei. Atos capítulo 14. Abra a tua Bíblia. Em Atos capítulo 14, versículo 22. Paulo e Barnabé, eles eram homens de conquista, eles saíam levando o evangelho e encontravam muitas guerras, muitas lutas, muitas adversidades. Mas o versículo de número 22, ele diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O importante não é as tribulações, o importante é nós entrarmos no reino de Deus. Tantas coisas que nós valorizamos que não tem valor algum. Tantas coisas que nós damos por valiosas que não tem valor algum. E Paulo e Barnabé dizem assim: olha, sabe o que é importante? Ele não começa a se lamentar porque ele tinha sido apedrejado. Ele não se lamenta porque ele pregava o evangelho e muita gente não escutava. Ele não se lamenta por nada disso. Aí ele chama os discípulos e exorta os discípulos e diz: olha, o importante é que nós possamos adentrar o reino de Deus.
Ainda que estejamos pagando um preço muito alto, mas o mais importante em tudo isso que nós estejamos passando é entrar no reino de Deus, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O mais importante é entrar nesse reino. Se nós não tivermos entendimento, sabedoria, nós vamos fazer as nossas próprias guerras, nós vamos entrar em guerras que não são nossas, e por vaidade, muitas vezes, nós teremos derrotas. Por vaidade da nossa alma, por não conquistar esse território chamado alma, por não ministrar para a nossa alma, nós entramos em guerras sem fim, sem propósitos. O apóstolo Paulo ele não diz, olha, vamos guerrear contra esses que atacaram pedras em nós, vamos fazer uma guerra contra esses que estão agora impedindo que nós venhamos pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Entrarmos, é estarmos no reino de Deus. Porque se entrarmos, estarmos juntos no reino de Deus, Paulo escreve a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, ele ensina o seu discípulo como caminhar nesses dias difíceis. Capítulo 2, versículo 12, de segunda carta a Timóteo, ele diz assim, se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Qual é a intenção? É reinar com ele. Deus, ele quer que o seu povo tenha sabedoria, tenha conhecimento, que o seu povo não entre em qualquer guerra, em qualquer peleja. Nós temos um reino a cuidar. E o nosso reino não é pão, não é carne. O nosso reino é um reino espiritual. Nós somos espirituais. Nós temos que fazer este reino espiritual avançar. Mas só conseguiremos fazer avançar quando dominarmos a nossa alma. Quando entendemos que não temos nada a provar para ninguém. O rei Josias, ele não se cansava em querer provar para alguém. Ele assume o seu reinado com 8 anos de idade. E talvez ele teve um grande desafio na sua vida, era sempre provar que ele era rei, que ele não era uma criança, que já ele era rei. Às vezes nós carregamos coisas da nossa infância até a nossa morte. Não sabemos lidar com as coisas da nossa infância, que nos machucou quando éramos ainda criança. Não perdoamos, não liberamos, e essas coisas nos perseguem. A cura da alma é muito importante nessa caminhada. Falta de conhecimento. Não sabemos lidar com a nossa alma, porque não buscamos o conhecimento em Deus. Perdoa, libere. Possivelmente o rei Josias ele tinha traumas da sua infância ainda. Imagina uma pessoa ser rei com a idade de 8 anos. Ah, você não está pronto para governar ainda. Os seus tutores que vão governar. E Deus deu muita sabedoria a ele. Ele cavou poços, fez invenções. Ele era um homem fabuloso, fabuloso. Fabuloso. Deus usava demais este homem. Havia uma profecia de 300 anos antes dele nascer,
que ele derrubaria altares malignos. Era um homem escolhido de Deus. Mas onde se perdeu? Na alma. Lidar com a alma. Problemas da alma, de enfermidades de alma. A primeira coisa que nós devemos vencer é a nossa alma. A nossa vontade de guerrear, a nossa vontade de contendas. A nossa maior arma é o amor. É o amor. Jesus venceu todos os seus inimigos com o perdão e com o amor. O que mais a nação precisa hoje? Perdão. Alguém que ore pedindo perdão. Se coloque entre o alpendre e o altar. Esse é o lugar do sacerdote. O lugar do sacerdote não é brigando nas ruas. O lugar do sacerdote não é fazendo rebeliões. O lugar do sacerdote é entre o alpendre e o altar. Em arrependimento. Chorem os sacerdotes. Chorem. Onde Deus quer o seu povo? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. A igreja não precisa entrar em rebelião nenhuma. A igreja precisa dobrar os joelhos. A igreja precisa levantar as mãos. A igreja precisa derramar lágrimas novamente. Faça uma reflexão. Quanto tempo você não derrama uma lágrima por uma alma? Quanto tempo faz que a sua oração não derrama lágrimas? É uma reflexão que nós temos que fazer. O reino de Deus, ele não é vencido pela alma. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei fazer alianças. A igreja hoje sofre no Brasil pelas péssimas alianças que a igreja fez. Se meteu em política e tantas outras coisas. E se nós não aprendemos a palavra, não buscamos a palavra, nós faremos igual o rei Josias, vamos sair para a guerra. Vamos sair disfarçados nas rebeliões, vamos com a camisa do Brasil. Quantos sacerdotes estão saindo hoje vestidos a caráter de rebelião? Deus não te chamou para isso. Deus tem nos chamado para orar, se arrepender, para que Ele saia da nossa terra. Não temos que entrar em guerras que não são nossas, em politicagens, não. Se te pedirem para andar uma milha, anda 2. Se o governo ordenar que só vamos abrir em agosto, nós vamos continuar, honrando a Deus, louvando a Deus, sem rebelião, e nos arrependendo, porque se o inimigo está tendo vitória sobre nós, é porque nós não estamos estabelecendo o reino de Deus e buscar a presença do Senhor. Jó era um homem justo. Quando você abre o livro de Jó, Deus poucas vezes ele vai apresentando um homem, e ele apresenta Jó como um homem justo. Um homem que não havia nada que falar dele, próspero, abençoado. Porém, Jó vai passar por um período de aflição terrível. E quantos se chegaram a ele, dizendo: olha, você pecou, você está em erros, se rebela contra Deus, se Deus não te ouve. E ele não vai conversar com ninguém, ele vai conversar com Deus.
Todas as respostas que você precisa, que eu preciso, está em Deus. Tudo aquilo que Deus tem para o homem está na sua palavra. E é nela que nós temos que buscar. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Enquanto Jó, ele se lamenta, ele chora pela situação, mas há um momento na vida de Jó que tudo muda. No capítulo 42. E ele diz algo muito interessante. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está declarando? Faltava um conhecimento profundo de Deus. E o que Jó, ele declara que foi a sua derrota? O medo. O medo. Tudo o que eu temia me aconteceu. Quando Jó aprende a lidar com a sua alma, com os seus sentimentos, e ele começa então a buscar conhecimento em Deus, Deus muda o cativeiro de Jó. Quando Deus vai mudar algo, Deus não precisa de 1 ano, 2 anos. Deus não precisa disso. Ainda hoje à tarde estava conversando com a minha esposa e ela dizia assim: Deus não te usou para que o nosso país fosse abençoado? Você não orou? Eu disse: orei. E ela disse: você não crê que Deus ouviu? Eu digo: eu creio. Então sossega. Deus está no controle. Deus está no controle. Ninguém vai derrubar nada sem que Deus permita. Não chamamos Deus para cuidar da nossa nação. Tivemos vários períodos de oração. Se aquieta. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jó entendeu que o seu medo atraiu toda aquela situação negativa e que o inimigo entrou por uma brecha que ele tinha aberto, ele fechou. E Jó para de olhar para si mesmo. E agora ele começa a orar pelos seus amigos, pelos seus parentes. Deus, para restituir, não precisa de 1 ano, 2 anos. Não. Basta Deus fazer assim e tudo muda. Basta Deus dar uma palavra ao nosso respeito e tudo transforma. Se aquieta. Ministra para a tua alma nesta noite. Nós estamos começando uma nova semana. Creia, será uma semana de vitória, uma semana de bênção. Deus quer que nós venhamos conquistar o reino. Ele não cai automaticamente. Por isso Jesus diz: buscai, busque. E quando você encontra, dá valor, porque é algo precioso. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. São poucos que encontram, são poucos que adentram a esse reino, mas juntamente com ele, nós vamos reinar. O Senhor está te chamando para o seu reino, e você vai reinar com ele. Não permita a tua alma falar mais alto do que a palavra de Deus. Não permita os seus traumas de infância te levar para uma loucura. Busque a cura. Libere perdão. Perdoe. Deixe para trás o que para trás fica. Não interessa mais. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é embaixador, embaixadora de Cristo. Nós representamos um reino mais do que vencedor. É esse reino que nós somos. Nós não somos da terra. Nós não somos desse mundo.
Nós temos um reino espiritual. E é dele que nós somos representantes. Não entre numa guerra que não é sua. Não entre no meio da guerra do Egito contra a Síria. Ela não é sua. O que você quer provar no meio de tudo isso? Não entre disfarçado nessa guerra, porque você vai ser ferido. Mas se posicione como Jó. Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Eu quero, Senhor, buscar o teu reino, porque eu quero reinar contigo. Você crê nesta palavra? Toma posse desta palavra.